se você também Olá, meus amigos, quiser muito conhecer um bom pouquinho dia. mais Mais do um nosso vídeo aqui com ministério, você vocês. Eu pode sou o também estar Gustavo, entrando do no seu canal canal do 4USA Facebook. Flórida. No Hoje, Facebook domingo, você minha vai primeira digitar lá participação do Alexandre ano no programa A Verdade Bernardes. para o Tempo do Fim, Alexandre pela Musical FM Bernardes. 105.7, Vai onde aparecer lá o estaremos Alexandre com a dando camisa continuidade àquele tema branca, como com a os Estados gravata azul Unidos nos estúdios da têm Rádio espionado Musical através da FM. internet, tá bom? Daqui Também a temos pouquinho vamos o nosso começar. WhatsApp. Enquanto isso, O vou número deixar é você escutando a 11 rádio e vou terminar de 9736 preparar aqui os temas 1400. Repetindo, e nosso WhatsApp gostaria que você 973 participasse. 86 Depois vou disponibilizar esse arquivo 1400. no meu canal Mais e uma vez, também na minha 011 página do Facebook e que você deixasse o seu 973686 comentário, tá bom? Então escute aí o Jorge, 1400. Esse é o o nosso evangelista Alexandre WhatsApp. Bernardes, ele Se hoje você preferir, também temos não nosso pode e-mail, participar, não que estará é participando porque contato arroba a verdade para o tempo do será padrinho de um casamento. fim.com.br. Então Jorge Nosso e-mail, está no comando do contato programa e daqui a pouco arroba entraremos a ao verdade para o vivo tempo desde aqui da Flórida. Deixo com vocês a fim.br. programação e Se já você volto quiser em um saber minuto. mais informações sobre o nosso ministério, A Verdade para o Tempo do Fim, você pode estar ligando durante a semana, de segunda a quinta-feira, no horário comercial. O telefone é o 4044 9969. 4044 9969. Repetindo mais uma vez, 011 4044 9969. Se você sentir no coração de nos ajudar, anote aí. Banco é o Bradesco, agência 2018, Banco Bradesco, agência 2018, conta corrente 8278, dígito 3. Conta corrente 8278, dígito 3. No nome do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Vou repetir mais uma vez. A conta do Ministério é Bradesco, agência 2018, conta corrente 8278, dígito 3. Banco Bradesco, agência 2018, conta corrente 8278, dígito 3, no nome do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Como o tempo está correndo rápido, uma hora é muito pouco tempo. Neste momento agora eu gostaria que colocasse aquela vinheta lá, né? Da palavra, né? Estudo da palavra, que nós vamos estudar agora sobre as dificuldades que estão acontecendo aí no mundo. Estudo da palavra. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, diz o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacável, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, mais amigos dos prazeres e amigos de Deus. Olha só. E hoje em dia a gente vê esse cenário que o apóstolo Paulo escreveu. A gente vê, por exemplo, pessoas egoístas. Hoje as pessoas só pensam em si, não pensam em ninguém mais. A gente vê aí muitas situações onde a pessoa faz questão de fazer o mal para outra pessoa. A gente vê hoje os filhos gritando com os pais. A gente vai, não precisa ser longe não, a gente vai no mercado, a gente vê o filho gritando, xingando o pai. Até agride até os pais. A gente vê também, hoje em dia, ninguém mais dá bom dia para ninguém. Ninguém mais fala oi, boa tarde, boa noite. Ninguém mais é gentil com uma outra pessoa. A palavra obrigado, raramente você escuta essa palavra obrigado. Raramente também você escuta por favor. Como o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, os homens são egoístas. São inimigos do bem. São pessoas blasfemadores, blasfemando contra Deus. A gente vê hoje que as pessoas, às vezes você fala com uma gentileza, e a pessoa já vem na ignorância. Por exemplo, no trânsito,
Às vezes acontece, às vezes você está ali dirigindo, de repente você se distraiu um pouquinho, às vezes você fecha um carro, fecha um motoqueiro, aí a pessoa do outro lado só falta te bater, te xinga, quebra o seu retrovisor, às vezes a pessoa já sai com uma arma na mão, tudo com espírito maligno, tudo com espírito de revolta, rebeldia. A gente vê aí que qualquer coisa que acontece, que o governo faz, as pessoas querem quebrar tudo, como se isso fosse resolver alguma coisa. Tem um amigo meu que ele tem uma banca de jornal e toda vez quando tem manifestação, arrebenta a banca de jornal do coitado. O que ele tem a ver com o que está acontecendo? Será que a pessoa não pensa que ele tem família, ele tem filhos, tem uma esposa? Será que não pensa que aquele ali é o ganha-pão dele? Quantas vezes ele tem que ficar reformando aquela banca de jornal, gastando dinheiro? Será que a pessoa não pensa nisso? Ou seja, pessoa egoísta, tá nem aí. Então, como o povo de Deus pode viver num mundo desse? Apesar que esse mundo aqui ele é passageiro. Um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará nos buscando. Mas até lá temos que viver aqui nesse mundo. Então, como viver nesse mundo? E agora tem essa crise. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão vendendo seus carros? Estão vendendo as suas casas para poder pagar as suas dívidas? Muitos empresários e microempresários fecharam as suas portas. Outro dia eu estava passando de ônibus durante a semana e estava tudo fechado, a maioria dos comércios tudo fechado. Eu conversei até com o motorista pegou e falou assim, a maioria aí porque fechou. Ou seja, faliu, quebraram. E alguns são cristãos. Alguns são cristãos. O que tem de cristão que está desempregado, o que tem de cristão que hoje que não sabe o que fazer com tanta conta que chega, porque as pessoas que mandam as contas, ele não quer saber se você está desempregado, não quer saber se está tendo crise, ele não quer saber, ele quer saber que você pague. Em outras palavras, quer que você se vire. Não adianta você falar para os credores, olha, a empresa faliu e eu estou sem dinheiro, eles não querem saber. Então, muitos cristãos estão desanimados, muitos cristãos deixaram as igrejas, muitos cristãos voltaram para o mundo, infelizmente. Buscaram refúgio no lugar errado. Buscaram refúgio no mundo. Mas olha só o que Deus fala. Lá em João, no capítulo 15, verso 5, a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Nada. O mais que a gente tenta fazer com as nossas próprias forças, mas a Bíblia é clara e a Bíblia não é mentirosa, porque é a palavra de Deus, e Deus não é mentiroso. Ele diz, sem Jesus, nada você pode fazer. Não adianta buscar refúgio no mundo, buscar refúgio em outros lugares que não seja Cristo. E a primeira lição que a gente aprende aqui dessa passagem bíblica, em João, capítulo 15, verso 5, é o seguinte. Da mesma forma, quando Deus criou a flor, o que ela precisa para poder ela crescer e ficar forte? Primeiro, ela precisa se enraizar na terra. Depois disso, ela precisa o quê? Receber ar puro. Depois disso, ela precisa o quê? Receber o orvalho durante a manhãzinha. Receber a chuva e, principalmente, a luz solar. Somente assim ela pode sobreviver. Sem esses elementos naturais criados por Deus, a flor ela não sobrevive. Da mesma forma, nós cristãos também. Sem Jesus, que é a nossa água da vida, que é a nossa luz, que é o nosso orvalho, sem Ele a gente não vai crescer. E se a gente não enraizar a nossa fé em Cristo, assim como a flor faz isso na terra, é impossível a gente conseguir sobreviver nesse mundo cruel. A presença de Deus
é assegurada ao cristão. Essa rocha da fé é a viva presença de Deus. O mais fraco nela pode confiar, e os mais fortes, se considerarem que podem tornar fortes sem Cristo, serão fraquíssimos, a menos que confiem em Cristo com sua eficiência. Jesus é a rocha sobre que podemos construir com êxito. A força de toda a alma reside em Deus e não no homem. Eu sei, irmãos, que está difícil realmente mesmo para todo mundo. Está difícil para todo mundo. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. Com Deus nós podemos sim vencer essas dificuldades. Com Deus nós podemos, a cada dificuldade, pular por cima delas, ou até mesmo pisar em cima delas, com o poder de Cristo. Eu gostaria aqui de ler Salmo 86. Olha só o que diz, o Salmo 86, não vou ler ele todo, mas depois você pode ler na sua casa, que diz o seguinte, vou ler aqui só alguns versos. Salmo 86, verso 4. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Inclina, Senhor, os ouvidos e responda-me, pois estou aflito e necessitado. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Aqui é uma oração para aqueles que estão aflitos e necessitados. Eu gostaria de finalizar dando um conselho, não meu, mas de Deus. Olha só o que ele diz. Procure a Deus e apresente a sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se podem explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Ele acaba com os planos de homens perversos e não permite que façam as maldades que planejam. Ele estará sempre ao seu lado para livrá-lo de todos os problemas que surgirem. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida. Deus fará com que as pedras do campo sejam úteis para você e os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará a sua casa e você não achará falta de nada quando contar os bens da sua morada. A sua família se tornará muito grande e poderosa na terra, e seus descendentes serão como as folhas do pasto. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como um feixe de trigo se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo, e sei que o que lhe disse é verdade, diz o Senhor Deus. Para o seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho. Você pode estar acompanhando isso lá em Jó, no capítulo 5. É isso, meus irmãos. Não abandone a Deus. Deus está com você. Por mais que você pense que Deus não está contigo, mas Ele prometeu. Jesus disse isso aos seus discípulos antes de subir aos céus, lá em Atos, no capítulo 1 e 2. Ele diz o seguinte: eis que estarei convosco pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, Jesus está conosco. Aguente firme, não abandone-o. Está difícil, sim, está difícil, mas clame a Ele. Se apegue a Ele. Se agarre a essa rocha que é Jesus. Como acabei de ler aqui, para o seu próprio bem, ouça e aproveite o conselho de Deus. Quero finalizar agora com uma oração. Quero orar por você. Deus querido, Deus maravilhoso, Príncipe da paz, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este domingo. Queremos te agradecer pela noite que se passou, por termos protegido de todo o mal, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão ouvindo a rádio, pessoas que estão desanimadas, pessoas que já faz um bom tempo que não vai mais para a igreja, pessoas que até mesmo estão no mundo, não querem mais saber de ir para a igreja, pessoas que quando perguntam para elas qual é a sua religião, a pessoa responde: eu não tenho mais religião. Então, ó Deus, que o Senhor esteja com essas pessoas neste momento, ó Pai.
esteja abençoando essas pessoas, que você esteja fortalecendo essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Por favor, ó Deus, carregue-nos no seu colo, ó Pai. A vida é difícil, Senhor. Estamos muita gente desempregada, doentes, num leito de hospital, pessoa que não tem dinheiro para poder pagar um medicamento ou um tratamento, pessoas que tinham seu negócio e que hoje não tem mais, que estão devendo até mesmo para funcionários, não tem dinheiro para pagar para funcionários. Então, ó Pai, por favor, Senhor, não deixe que o inimigo humilhe o seu povo, ó Pai, para que esse povo, ó Deus, que está sofrendo neste momento, ó Pai, eles possam triunfar lá na frente, ó Deus. Que eles possam dizer que o Senhor nunca os abandonou. Então, ó Deus, entrego nas tuas mãos, ó Pai, todas essas pessoas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem, com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, suas tentações de Satanás. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardi. Muito bem, agora neste momento, gostaria aí de chamar o irmão Gustavo, diretamente do estado da Flórida, lá dos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus, irmão Gustavo. Graça e paz, Jorge, um feliz ano para você, um prazer novamente participar dessa programação que tem ajudado a muitas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Olha, eu tô feliz, viu, de estar conversando com você novamente, hein? Já faz um tempinho já, hein? Sim, o prazer é mútuo, O evangelista Alexandre tinha comentado comigo que você estaria no comando do programa, porque ele tem que atender a um compromisso social hoje. E eu fiquei muito feliz e duplamente feliz pelo fato de que já passaram-se as festas de fim de ano e agora começamos um novo ano. Ano esse que será muito difícil no panorama mundial, especialmente para o Brasil, devido a vários fatores. E ele me pediu que nós continuássemos a falar a respeito de como os Estados Unidos espiona pessoas e países através da internet. Então vamos lá? Vamos lá, é com você agora. Muito bem, eu sei que há 2 semanas atrás, ou mais de 2 semanas, nós fizemos uma introdução a esse assunto. Então, para aqueles que não escutaram e aqueles que talvez nem se lembrem mais do que foi falado, eu gostaria novamente de fazer essa introdução e acrescentar outros dados novos. Muito bem, desde do fatídico setembro 11 de 2001, quando a rede terrorista Al-Qaeda atacou os Estados Unidos com a demolição das Torres Gêmeas na ilha de Manhattan, que o mundo nunca mais foi o mesmo e nunca mais será. Existem muitas teorias, controvérsias com relação a esse ataque. Eu tenho a minha própria opinião, mas isso não vem ao caso. A partir daquele dia, tudo nos Estados Unidos mudou, e uma vez mudando nos Estados Unidos, as outras nações também são afetadas. Os Estados Unidos começou então um programa de espionagem, porque até então os serviços de inteligência americanos eles atuavam depois que alguma coisa acontecia, algum fato terrível acontecia, então os Estados Unidos, através dos seus serviços de inteligência, eu me refiro a FBI, CIA e outros mais, aí eles começavam a coletar informações e então tentar entender o porquê ou como funciona a mente de um terrorista. Sendo que a partir de uma ordem executiva conhecida como Ato Patriótico, baixada pelo George Bush,
Os Estados Unidos, então, começou a trabalhar no sentido de antever ou trabalhar antes de que a catástrofe acontecesse. E foi assim que começou a cronologia da espionagem. Todo cidadão americano é espionado e vários cidadãos no mundo também são espionados. Presidentes são espionados. Tivemos aí, é do conhecimento de todos, que a NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, ouve as chamadas do telefone da presidente Dilma, da primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, do presidente François Hollande da França. E, ultimamente, há 2 semanas atrás, foi revelado que também, inclusive, Israel foi espionado pelos Estados Unidos. Eles negam, vão morrer negando, mas contra fatos não há argumentos. Muito bem. Então vamos começar por essa cronologia da espionagem. 5 de junho de 2013, o jornal britânico The Guardian revela que a Agência de Segurança Nacional Americana, a NSA, teve acesso a dados de telefonemas de milhões de usuários da Verizon. Verizon é a provedora número 1 de telefonia celular aqui nos Estados Unidos. 6 de junho, os jornais The Guardian e Washington Post revelam que o governo americano tem acesso direto, ouçam bem, acesso direto aos servidores centrais de 9 das maiores empresas de internet americanas, a saber, Microsoft, com o apoio do Bill Gates, claro, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype, Apple, American Online e Paltalk. Então você que gosta de passar horas e horas no Facebook, saiba que você está sendo espionado. Tudo que você posta é espionado. Ainda que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, diga que não, mas ele, antes do término do fim do ano passado, ele disse que ele é tremendamente a favor da implantação da nova ordem mundial, que ele quer a nova ordem mundial para a filhinha dele. Ele recentemente tornou-se pai de uma menina e ele quer que a filha dele cresça dentro da nova ordem mundial. Então, por aí vocês têm uma ideia. 7 de junho de 2013, Barack Obama defende interceptações telefônicas para combater o terrorismo e diz que o governo não tem acesso ao conteúdo dos telefonemas. Ninguém está ouvindo suas ligações, afirma. Ora, se cada mentira que o Barack Obama dissesse aumentasse o seu nariz, ele já não poderia entrar na Casa Branca, pela porta da Casa Branca. Porque ele é o presidente que mais violou a Constituição americana, num total de 1.604 vezes. Ele é o presidente que triplicou a dívida interna americana. Ele é o presidente que mais espionou outros presidentes. Então, quando ele diz que não está fazendo alguma coisa, pode estar seguro de que sim está fazendo. 30 de junho, a revista alemã Der Spiegel afirma em reportagem que a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, teve como alvo instalações da União Europeia e também a Alemanha. Foi aí que eles descobriram que os Estados Unidos interceptava chamadas telefônicas para a Angela Merkel e também todo o seu gabinete. 6 de julho, o jornal O Globo, o jornal brasileiro, revela que os Estados Unidos espionaram e-mails e telefonemas de brasileiros. E é verdade. E por que essa espionagem? Inclusive, um ex-cônsul americano que trabalhou aí no Brasil, ele disse que os Estados Unidos espiona e continua espionando o Brasil por causa do governo de tendências esquerdistas. Já há 13 anos, o Brasil tornou-se um país mais voltado para a esquerda, com a inclusão no BRICS, que é o bloco, né, de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E tudo aquilo que se refere à esquerda, os Estados Unidos fica de olhos abertos. Então, por isso
que os e-mails e chamadas telefônicas da presidente brasileira do nosso país foram ouvidas e também interceptadas. Muito bem, isso é apenas um resumo rápido de como os Estados Unidos espiona. Agora, o que os Estados Unidos espiona? Os Estados Unidos espiona buscas na internet, os sites que são visitados, e-mails que são enviados e recebidos, a mídia social como Facebook, Twitter e outros mais, aqueles que têm um blog, né, que escrevem, que têm o prazer de escrever como eu tenho, vídeos que as pessoas veem pelo YouTube, Vimeo e outros websites, fotos que você vê e que você carrega através da internet, através dos telefones inteligentes que têm a função de GPS, através dos aplicativos que cada pessoa carrega no seu telefone inteligente, cartões de chamadas telefônicas, aqueles telefones que você tem que colocar minutos, né? Isso também é espionado. Mensagem de textos recebidas e enviadas através do Facebook, através do, como vocês dizem no Brasil, do SapSap. Chamadas feitas através do Skype, que é da Microsoft, que pertence ao senhor Bill Gates. Compras realizadas em sites da internet e também leilões, cartões de crédito e cartões de débito, informação financeira, que eles conseguem através dos bancos, documentos legais, documentos de viagem como passaportes, registros de saúde, provedoras de cabo, aí tem a NET, né, que é a provedora de cabo, a maior que tem no Brasil, Sky, Oi, Claro, tudo isso é espionado. Quando você também vai de uma cidade a outra, você tem que passar pelo pedágio, isso também é monitorado. Cartões de passagem para entrar no ônibus e também no metrô. Um programa, talvez aí ainda não tenha, mas aqui nos Estados Unidos já está em pleno desenvolvimento, programa de reconhecimento de face, de rosto, né? Do rosto das pessoas, através de câmeras nas ruas, registros educacionais, onde a pessoa estudou, o que estudou, quantas horas estudou, registros de se a pessoa já passou pela polícia, já foi presa por alguma coisa, e pela carteira de motorista. Então vejam, meus amigos, que humanamente falando, perdão, é praticamente impossível você passar desapercebido aos olhos americanos. A não ser que você não tenha um telefone, que você não veja televisão, que você não tenha um console de jogo como o PlayStation ou o Xbox One, que você não coloque, por exemplo, um GPS no seu carro. Quer dizer, você vai ter que viver como nos tempos das cavernas, né? Você vai ter que regredir 30, 40 anos, porque tudo, absolutamente tudo, seja transações eletrônicas ou tudo que tem conexão através da internet, que usa um endereço IP, então você pode ser espionado. Eu explico. Por exemplo, você tem um telefone inteligente, né? Que é o sonho de muitas pessoas, um iPhone, um Samsung S6, que é o telefone, que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Muito bem, existe um programa, um software chamado Smurf. Sabe aqueles bichinhos azuis, Jorge, que aparecem em desenhos animados? Sim. Então, foi desenvolvido um programa de vigilância e foi batizado de Smurf.
Existem 3 tipos de Smurf. O Smurf sonhador, que tem o poder para ligar e desligar o seu telefone sem que a pessoa saiba. Por exemplo, chegou o momento de você se deitar, você vai descansar, coloca o seu telefone e através desse programa Smurf, chamado Smurf Sonhador, ou Dreamy Smurf em inglês, eles podem ligar e desligar o seu telefone sem que a pessoa saiba. Eles podem escutar a sua conversa. Isso já está em pleno desenvolvimento, em plena aplicação aqui nos Estados Unidos. O segundo Smurf é o Nosy Smurf, que é o microfone aberto. É um instrumento que deixa o seu microfone aberto. Por exemplo, você está falando com alguém, liga para sua esposa, alguém da sua família, além da pessoa a quem você chamou estar te escutando, eles também podem escutar tudo que você fala. Foi assim que o celular da presidente Dilma foi hackeado. E tem o terceiro Smurf, que é o Tracker Smurf, ou perseguidor. É aquele que não importa para onde a pessoa vá, ainda que a região que você vá não tenha sinal de cobertura, não tem para você, não aparece no visor do seu telefone, mas ainda assim eles têm condições de saber exatamente a sua localização. Então é algo muito sério, é algo que as pessoas deveriam prestar mais atenção. Eu vou dar dois exemplos que aconteceram comigo e com a minha esposa. Isso eu já havia falado no primeiro programa, mas é bom repetir. Nós estávamos planejando, na sala aqui onde nós moramos, onde iríamos passar as nossas férias agora de março, que nós vamos tirar férias. E estávamos conversando até que chegamos a um denominador comum de ir para uma ilha no Caribe. Isso eu e minha esposa conversando. A gente não havia procurado na internet nada, apenas conversando. Eu estava sentado, a minha esposa estava de pé, a gente estava conversando sobre isso. No dia seguinte, a minha esposa... Aí fomos dormir, tudo tranquilamente. No dia seguinte, a minha esposa, quando abriu o Facebook dela, Jorge, estavam ali todas as informações exatamente para a ilha onde nós havíamos discutido em ir, com preços de hotéis, tudo, sem que nós estivéssemos acessando a internet, apenas estávamos conversando, mas eu lembro que tanto o telefone dela, ela tem um Samsung S6, eu tenho um iPhone, os nossos telefones estavam perto, então certamente isso foi escutado, e como a Agência Nacional de Segurança Americana ela tem conexão direta com o Facebook, então tudo que nós havíamos pensado, planos, preços, dias, voos, etc., estava no Facebook da minha esposa. Isso não é incrível? Olha só que coisa, hein? Talvez o amigo ouvinte diga, eu não acredito nisso. Muito bem, você não acredita nisso? Você faça uma prova. Faça uma pesquisa na internet. Vamos dizer que você esteja pesquisando sobre um país, vamos dizer a Jamaica. Ao acessar o Google, depois quando você entrar no seu Facebook novamente, vai começar a aparecer anúncios sobre a Jamaica no seu Facebook. Se você acessa o site da Amazon, amazon.com, e você, eu gostaria de comprar uma câmera, e você vê o modelo, o preço da câmera, depois, quando você acessar o seu Facebook, vai estar lá a propaganda daquela câmera que você acessou na Amazon. O que é isso? Significa que estes sites, como eu falei, essas 9 grandes empresas americanas, estão interligadas, interconectadas entre si e todas elas interconectadas com o governo americano. E isso no mundo todo. Porque os Estados Unidos controlam, ainda que muitos digam que não, mas os Estados Unidos controlam a internet no mundo todo. O único país que os Estados Unidos ainda não conseguiu ter um acesso é a China.
É o único país. Os demais países, os Estados Unidos sabem exatamente tudo o que está acontecendo. E isso é um projeto de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias ao ano. Então veja que o amigo que está ouvindo essa programação, saiba que nada, um dos lemas dessa agência, perdão aqui o barulho que o meu cachorro está agitado hoje, essa agência de segurança americana, um dos lemas dessa agência é que nada passa desapercebido do conhecimento deles. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido. Então vejam que nós estamos vivendo os últimos dias e a própria palavra de Deus já havia dito que isso iria acontecer. E está acontecendo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos está acontecendo. E tenha certeza que o Congresso brasileiro, o Senado, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, esses três poderes estão sendo monitoreados, estão sendo espionados pelos Estados Unidos. Tudo que acontece na Europa, no Oriente Médio, os Estados Unidos está monitoreando. Muito bem. Continuando aqui, existe um programa chamado PRISM, P-R-I-S-M, que para o português em tradução livre seria um prisma. É um programa de coleta de dados em servidores de 9 grandes empresas de comunicação, como Facebook, Microsoft, Apple, Google. Ainda que essas empresas neguem que a agência de segurança americana tenha acesso direto aos seus servidores, ainda que eles digam que não, mas sim, os Estados Unidos têm um acesso direto. Então, qualquer e-mail, qualquer busca que se faça na internet, compra através da internet, tudo, mensagens de texto, tudo, os Estados Unidos sabem. Muito bem. Também existe um outro programa chamado Fairview, cuja função é basicamente dominar a internet. Aquilo que eu falei, os Estados Unidos, eles dominam a internet. O único país que tem a internet fechada é a China, que os Estados Unidos ainda não conseguiu penetrar, por enquanto. Então, com esses dois programas, principalmente com o Fairview, a agência de segurança americana tem acesso aos cabos ópticos que levam dados da internet dos Estados Unidos para o resto do mundo e vice-versa. Esses cabos ópticos estão no fundo do mar. Estão no fundo do mar. Por isso que, se não estou enganado, há 2 meses atrás, a Rússia ameaçou cortar esses cabos ópticos. Por quê? Porque é daí que os Estados Unidos coletam toda e qualquer informação dos mais variados países e governos. Dessa forma, através dos cabos ópticos, a agência americana pode ir direto à fonte quando quer espionar o que está acontecendo ao redor do mundo. Isso significa coletar comunicações em cabos de fibra e infraestrutura à medida que os dados passam. O Fairview é um programa de espionagem upstream. O que isso significa? Significa o seguinte: um ex-executivo da agência americana revelou segredos da agência. Isso quer dizer que é possível acessar dados antes que eles entrem na internet. Eu explico isso. Por exemplo, existe vamos dizer assim, um parâmetro na internet chamado DNS, Domain Name System. O que esse parâmetro faz? Ele transforma números em nomes e nomes em números. Lembrando que o computador entende uma linguagem, a linguagem binária, que são zeros e uns. Inclusive, um dos lemas aqui para quem faz uma faculdade de tecnologia da informação é que diz assim: existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que entendem binário, linguagem binária, e aquelas que não entendem. E é verdade.
Com zeros e uns, você pode expressar qualquer número que você possa imaginar. Então, o DNS, que é o Domain Name System, ali você coloca todas as informações, por exemplo, como IP, como endereço IP, quando você compra um domain, que você quer abrir um negócio virtual, você tem que comprar um domain. Então, esse domain tem que ser registrado. Uma vez registrado, esse domain recebe um DNS, que é como, vamos dizer assim, um mapa de tudo aquilo que te permite a pessoa o acesso à internet. E esse domain necessita ter um endereço IP. O endereço IP são 3 números divididos em 4 octetos. E o DNS ele faz isso. Por exemplo, você pode colocar google.com, que vai abrir a página do Google. Ou você pode também fazer o inverso. É aquele famoso http, aí vem www, ou você coloca google.com, ou depois das 2 barras você pode botar, por exemplo, 192.138.68.1. Esse é o IP address. Então, o DNS, ele transforma google.com em IP address, ou endereço IP, e endereço IP em google.com. Ele faz essa transformação. Ele faz essa, como eu diria, essa tradução. E isso é muito importante para o DNS, para aqueles que têm um website. Eu estou evitando de falar assim em termos técnicos para não confundir os nossos amigos ouvintes, mas o DNS ele faz isso. Quando você digita lá google.com e aperta Enter, e pressiona o Enter, em nanosegundos, em micronanosegundos, acontecem várias operações. Ao pressionar Enter, então o endereço IP que o seu provedor de internet lhe dá, ele manda aquela informação através de pacote de informação, de data, que vai se conectar numa velocidade incrível ao servidor para quem você está solicitando aquele site, e aquele servidor vai te mandar a informação de volta. Deu para entender, Jorge? Muito bem. Quando você aperta Enter, o que a Agência de Segurança Americana faz? Intercepta o teu pedido de informação, né? Quer dizer, intercepta em termos. O teu pedido de informação, todavia, vai para o servidor do Google, mas também toma um desvio para o servidor da agência americana. Então, o Google te manda a informação de volta e o servidor da agência americana começa a coletar informações que você envia e você recebe. Então, você está sendo espionado sem que você saiba. Agora, Gustavo, como eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Existe um programa chamado Tor, que é um web browser. Browser é um instrumento de busca. Então, você pode acessar projetotor.com e aí você vai ler como funciona esse browser, esse instrumento de busca, né? Quando eu falo browser, eu me refiro, por exemplo, ao Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox e outros mais. Isso são browsers, que são instrumentos que servem para você fazer uma busca na internet. Então, esse Tor, o que ele faz? Quando você contrata um serviço de internet, por exemplo, seja GVT, NET, etc., esse provedor de internet te dá um endereço IP, que é o endereço que você vai ter para se comunicar com o mundo, para ter acesso às mais diversas páginas e websites do mundo. E esse endereço pode ser rastreado, por isso que as pessoas são hackeadas e as suas informações, fotos, senha de cartões são roubadas. Isso pode se levar uma semana, um mês, mas se consegue, né? Então, esse browser Tor, o que ele faz? Ele mascara, ele disfarça esse endereço IP e manda para o mundo, para a internet em si, um outro endereço que não é o seu. Então, quando alguém tenta fazer o rastreamento do seu endereço IP, vai mostrar que você está na Polônia, na Romênia, na Tchecoslováquia, sei lá, na Iugoslávia, na Croácia,
vai mostrar que você está em outro país, porque ele disfarça o seu endereço IP. Isso serve para você se proteger contra hackers e também contra espionagem. Agora, quando você aumenta a tela do seu computador, então isso expande e faz com que essa segurança torne-se vulnerável. E aí você pode ser rastreado novamente. Se você, por exemplo, tem aquele Adobe Flash Player, que é um programa que não tem nenhuma segurança, que você quer ver fotos, etc., ou ver vídeos, você também pode ser rastreado através disso. Então, as pessoas, para usarem esse programa, elas têm que ter certos cuidados. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo domingo. Então, eu sei que o nosso tempo já está se esgotando e eu ainda não falei nem 25% do que tinha para falar no dia de hoje. Mas basicamente é isso, Jorge. Os Estados Unidos, eles têm olhos e ouvidos em todas as partes do mundo. E quando você compra um telefone inteligente, não somente um telefone inteligente, a televisão inteligente também, eu vou falar sobre isso. Se você tem um PlayStation, você também pode ser espionado através do PlayStation, através do Xbox One, que é o jogo da Microsoft. Mas quando você compra um telefone inteligente, lembra que eu falei dos Smurfs? Esse software, esse programa, já está, como se diz, incrustado no sistema operacional do telefone, sem que a pessoa saiba, e muitas vezes até nem a operadora sabe disso. Porque é algo secreto que os Estados Unidos faz para poder rastrear as pessoas. Algum comentário, Jorge? Muito bem. É exatamente isso aí, né? Inclusive, né, o livro do Apocalipse, no capítulo 13, fala a respeito disso aí, né? Claro que se o Apocalipse for falar tudo, seria um livro bem grosso. Mas lá fala exatamente sobre isso. Fala exatamente que a segunda besta, que é os Estados Unidos, a gente tem um estudo aí no canal do YouTube, que é os Estados Unidos, que é o sistema dos Estados Unidos, e diz que ele tem autoridade para poder fazer isso. A Bíblia fala, ele tem autoridade, porque a primeira besta deu autoridade à segunda besta, que é os Estados Unidos. Então, eles têm autoridade de fazer isso aí. Porque, querendo ou não, foi permissão de Deus, né? Para que se cumprisse tudo aquilo que a Bíblia fala, né? E eu agradeço, viu, irmão Gustavo? Foi um prazer enorme estar com você. O tempo está acabando, 1 hora é muito pouco, então vamos orando a Deus aí para poder aumentar de 1 hora para 2 horas, né? Ou até mais, né? Então eu agradeço aí, que Deus abençoe você, a sua família, seu cachorrinho, que hoje estava querendo pregar também. Ele tá nervoso aqui porque cortaram o pelo dele, ele estranha quando tá com o pelo baixo. Ah, entendi. Então fica na paz, irmão Gustavo. Domingo que vem você vai estar aqui com o Alexandre, amém? Igualmente, igualmente. Deus abençoe você aí, ao Paulo também. Eu vou agora passar para MP4 e vou disponibilizar esse material no meu canal, que é o 4USA Flórida, e também na minha página do Facebook, que é o facebook.com/Shopping Flórida, tá bom? Amém, irmão. Deus te abençoe. Que tenham todos muito boa tarde. Deus abençoe a todos. Tchau. Fica na paz. Tchau, tchau. Muito bem, meus irmãos. Muito bem, amigos. Essa foi a participação no programa A Verdade para o Tempo do Fim. E, logicamente, eu tinha mais coisas a serem ditas, mas vamos falando pouco a pouco. Talvez você já esteja assustado, olhando para o seu telefone assim com desconfiança. E a outra coisa que eu ia comentar que eu acabei esquecendo, a outra experiência que tivemos, eu sempre coloco o despertador, o alarme do meu telefone para me acordar 5h20 da manhã, durante a semana, quando eu tenho que ir trabalhar. Então, eu estava dormindo juntamente com a minha esposa, estávamos assim dormindo e de repente, do nada, o meu telefone tirou uma foto. Do nada, o telefone estava na cabeceira ao lado, sem que ninguém o tocasse, e tirou uma foto. Eu sei de tudo que está acontecendo. Particularmente, eu não gosto do Facebook. Eu relutei há anos em ter uma conta no Facebook, porque quando eu entrei para a faculdade de tecnologia, o professor disse já... Isso é sabido e conhecido aqui nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional, espiona as pessoas através do Facebook. Então eu já falava para minha esposa sobre isso. Eu criei essa página primeiro por causa do canal e segundo por causa do negócio que nós temos, a loja virtual que nós temos, né? A Shopping Flórida, que é a nossa loja virtual. Mas eu não gosto do Facebook.
Eu não gosto do Mark Zuckerberg, e ele, quando afirmou que ele quer que a filha cresça na nova ordem mundial, isso vem a demonstrar o quanto ele também está comprometido com a elite globalista, tá bom? Um grande abraço a todos. Amanhã, segunda-feira, nós teremos a nossa live, sendo que será com a participação do meu mais novo amigo Luiz, que mora lá no Canadá e tem um canal Carioca no Gelo, sendo que será um pouco tarde, às 9 da noite, horário daqui, meia-noite, horário daí do Brasil. Foi um horário que ele pediu, eu respeito o desejo dele, então vamos ter essa live. Ainda que você não dê para participar, pelo menos fica gravado e você poderá ver no dia seguinte, tá bom? Que Deus abençoe a todos. I'll see you next time. Tchau.